Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Gratidão, gratidão, gratidão a você que vai junto com a gente em mais essa edição do Jornal Nova Era, o de hoje, sexta-feira, 17 de março de 2023. Desde já agradecendo a geração aqui, na geração da TV Mundo Maior, o trabalho de Jefferson Silva, na geração da Rádio Boa Nova, Marcos de Souza, o gerente de comunicação é Júlio Sena, o apoio de Thaís Cabenguele, Guiomar Santana, Solange Ribeiro, todo um apoio aqui da equipe para esta realização deste Jornal Nova Era, que hoje teremos as participações de Kátia Pelle, Antônio Roberto Marchiori, Paulo Henrique de Figueiredo. Olha, o Dair Zanella até foi convidado, gente, explico, ele teve uma consulta médica e acho que ele não consegue chegar, a consulta era 10h30 da manhã, acho que não vai dar tempo dele estar junto com a gente, né? Mas teremos também o Júlio Sena como convidado em vídeo, teremos também o Emerson Natividade participando também. Tudo isso porque a gente vai hoje falar de um grupo espírita que lança a versão antirracista das obras de Allan Kardec. Inclusive tem uma reportagem do jornal Folha de São Paulo e uma nota da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que diz que, sobre as tentativas de adulteração das obras de Allan Kardec, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo vem a público repudiar qualquer tentativa de adulteração das obras de Kardec, as quais apresentam a fundamentação teórico-doutrinária do Espiritismo, esclarecendo sobre a natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Tais obras caracterizam-se como patrimônio cultural dos espíritas, estendendo-se a toda a humanidade. Desde a desencarnação de Kardec, em 31 de março de 1869, não é raro surgirem pessoas ou grupos tentando adulterar esse patrimônio sob o pretexto de atualização. Nada impede que qualquer indivíduo contribua com o desenvolvimento do conhecimento humano, publicando em seu próprio livro, com seu próprio nome, e considerando relevante, porém, complementar, injustificável e ilegítimo tentar reescrever obras de autores mundialmente conhecidos para adequar suas próprias ideias e convicções. Como artifício para adulteração, acrescentam-se textos estranhos às obras de Kardec, que promove reinterpretações enviesadas e distorcidas dos textos originais. Lamentamos ainda a divulgação e reprodução das obras adulteradas, sejam elas comercializadas ou distribuídas gratuitamente, desrespeitando a ética autoral e deturpando os postulados espíritas. São Paulo, 10 de março de 2023, Rosana Amado Garcia, presidente da USE São Paulo. Amigo ouvinte e telespectador, toda a nossa proposta aqui hoje no Jornal Nova Era é que a gente possa refletir sobre esse tema. Ao final do programa você vai falar, tá, e agora? Vamos refletir, vamos pensar, toda uma proposta de trazer o pensar até você. Vamos começar este Jornal Nova Era, dando voz às mulheres. Kátia Pelle. Tudo bem, Kátia? Oi, alô, alô, Kátia, tá ouvindo, Kátia? Eu tô com um pouquinho de delay aqui, porque a gente tá sem o som e sem a imagem. Não sei se vocês estão me vendo. Sim, estamos te ouvindo. Pode seguir, Kátia. Estamos te ouvindo, sim. Pode seguir. É um delay aí agora, né? Tá bom. Então vai, pronto, então, pode falar. Vamos tentar. Boa tarde, querido ouvinte. Oi. Que a gente possa fazer um jornal Nova Era. E eu vou fazer o seguinte, vou falar bem pouco para que a gente não atrapalhe em relação ao assunto de hoje, que é de veras importante, como vocês puderam observar na introdução que deu o nosso querido Damião. Boa tarde aos meus queridos irmãos de bancada de hoje, o Marchiori, o Zanella onde estiver, que hoje não pôde estar presente, e o Paulo Henrique de Figueiredo, essa figurinha fácil daqui da nossa rádio e TV, mas não tão somente fácil quanto importante. Vamos lá.
E Kátia, conta pra gente, passa então a Boa tarde. vai o Marchiori, fala Marchiori. É um prazer estar com vocês de novo. Boa tarde a vocês que me acompanham hoje na bancada, Kátia Pelle, Paulo Figueiredo, um prazerzaço estar com vocês. Um abraço ao Nela, que não pôde estar com a gente hoje, né? Que ele esteja bem e que tenhamos todos um excelente jornal. Opa, então deixa eu aproveitar e cumprimentar o Paulo Henrique de Figueiredo. Paulo, tá tudo bem contigo, Paulo? Eu vou precisar da ajuda da Kátia, porque eu não escuto a rádio, viu, Kátia? Então, deixo aqui o meu bom dia. Olá, amigas, olá, amigos, né, que estão aí nos acompanhando. Kátia, Marchiori, o Damião, apesar que eu não estou ouvindo o Damião, mas vamos tratar desse assunto aqui, que é bastante interessante e provoca a nós espíritas o estudo, né, mais aprofundado da sua obra. Olha aí, então já apresentamos os amigos que estarão ao vivo aqui com a gente, com você, amigo ouvinte. E vamos começar com você, Kátia. Queremos ouvir a sua opinião sobre esse tema. Começamos com as mulheres. Kátia, você primeiro. Você vai com o delay que você está ouvindo. A hora que você conseguir aí é você primeiro. Pode começar a falar, Kátia. Vamos acompanhar Kátia Pelle, depois vamos acompanhar o Antônio Roberto Marchiori e depois o Paulo Henrique de Figueiredo. Fala, Kátia. Eu tomei conhecimento de toda essa história, de toda essa conversa a respeito de um novo evangelho, segundo o Espiritismo, antirracista, e fiquei assustada com o título já de partida. Não tive tempo o suficiente de analisar quais seriam os trechos tratados, mas eu li o prefácio da obra. E no prefácio da obra, já de partida, denota um engano muito sério com relação ao conteúdo que foi trazido pelos espíritos, que foi codificado e vamos dizer assim, planificado pelo Kardec de maneira a pôr ordem de contexto, de história. E eu me lembro muito bem, na época da descoberta, então, pela Simone Privato, pelo Paulo Henrique de Figueiredo, toda a questão de alteração e adulteração de obra e o quanto isso é, primeiro, prejudicial ao conteúdo e ao respeito das obras espíritas e principalmente no que tange a questão administrativa, aliás, a questão judicial da coisa. Será que o Kardec era, de fato, uma pessoa racista? Será que ele teve essa limitação de entendimento? Ora, quem estuda a doutrina dos espíritos, muito pelo contrário, percebe em muitos pontos o quanto Kardec defendia a igualdade perante todos, seja de cor, raça, crença, de qualquer forma humana ou não humana de segregarismo. Então, há uma grande confusão com relação a isso e hoje eu tenho certeza que o Paulo, sim, vai trazer para a gente os pormenores, porque inclusive ele tem uma novidade muito interessante que eu não fazia ideia, porque eu conhecia assim o artigo ou a peça que essa coletividade de espíritas que se denominam a esquerda trouxe, que foi uma TAC utilizada lá na Bahia em 2000, eu achava que era de 2009, hoje tomei conhecimento que é de 2007, onde se fala de trechos racistas na codificação e que foi defendida à época pela FEB, era assim que eu conhecia, demonstrando que não há de modo algum racismo. E hoje nós temos uma bela surpresa, para mim pelo menos foi surpresa, da onde surgiu todo esse histórico embasamento da FEB. Eu dou essa a minha introdução. Eu vou passar a bola para o Damião, que na sequência vai chamar aí os meus amigos de bancada.
Opa, vamos agora ouvir o Marchiori. Marchiori, está ouvindo a gente aí? Está com algum delay aí para que você possa dar sua opinião sobre esse tema? Vamos ouvir, a partir de agora, Antônio Roberto Marchiori. Fala, Marchiori. Vamos lá, vamos aguardar um pouquinho, um delay aí. Marchiori. Marchiori. Bem, eu vou fazer também uma introdução, que eu acho que a pessoa que mais vai nos dizer sobre tudo isso, tendo elementos que como disse a Kátia, que são fundamentais para compreender todo o contexto da situação, é o Paulo. Mas o que eu queria refletir com vocês, que nos últimos tempos desenvolveu-se uma forma de expressar que chamo de narrativas, né? São posições que as pessoas acabam tendo para justificar certas condições ou certas né, posições que tenham, né, perante certos assuntos, mas via de regra, né, como dizia um amigo meu, ele é sem qualquer razão. Ou seja, ele definia a razão como um raso, né, algo raso sem profundidade, né? Então, na verdade, é algo que a pessoa não se debruça para realmente buscar informações, buscar a base do que está sustentando aquela narrativa e se expressa como se tivesse realmente a razão, né? Então, isso é muito preocupante que está acontecendo nos últimos tempos, e a gente fica, assim, bastante, nós como espíritas, nós como ditos, né, espíritas kardecistas, né, ou seja, aqueles espíritas que se baseiam na doutrina básica que foi codificada por Allan Kardec, nós somos pegos de surpresa, porque, como disse bem a Kátia, todo o contexto, tudo que o Kardec escreveu mediante a orientação dos espíritos, ou que ele tenha escrito de próprio punho, fazendo o próprio texto, nunca se observou nenhuma linha, nenhuma referência a qualquer tipo de conduta de racismo. Pelo contrário, né? Sempre teve uma postura absolutamente correta, equilibrada, com relação a todos esses textos. Então, dá a impressão, às vezes, que, de alguma forma, essas pessoas querem atacar o espiritismo, como se isso fosse novidade, né? O próprio Chico Xavier já sofreu tanto isso enquanto estava encarnado, quantos ataques de pessoas que queriam, de alguma forma, desmerecer a doutrina dos espíritos. Então, eu vou ficar só nessa fala, esperar que o Paulo traga os esclarecimentos para que a gente possa complementar o que a gente está sobre esse conteúdo. Obrigado, Marchiori, e a Kátia Pelle nos ajudando aqui. Obrigado, viu, Kátia? A Kátia está conseguindo nos ouvir aí com delay e aí passando. Então a gente vai ouvir agora, nesse instante, Paulo Henrique de Figueiredo. E aí, Paulo, vamos ouvi-lo sobre esse tema. Paulo Henrique de Figueiredo falando aqui no Jornal Nova Era, hoje, sexta-feira, 17 de março de 2023. Eu vou segurando aqui um pouquinho para a Kátia já fazer esse favor de chamar o Paulo. Tá ouvindo, Paulo? Acho que o Paulo não estava ouvindo, mas ele ouve a Kátia, né? Oi? Oi? Estamos te ouvindo, Damião. Então vai lá. Paulo, você está me ouvindo, Paulo? Tô sim, tô te então ouvindo, Damião. Fala você, Paulo. Veja, como a Kátia anunciou, né? Eu estive muito perto do que ocorreu em 2007, né? Indiretamente. Porque quando a FEB sofreu um processo de um advogado baiano, dizendo que Kardec tinha falas racistas, né? Ela contratou advogados que fizeram uma defesa jurídica. E eles precisavam de uma defesa doutrinária, que falasse a respeito de Kardec. E na época, estava vivo ainda o Zeus Antuil, né? E a FEB pediu que o Zeus Antuil fizesse um artigo para defender o posicionamento de Kardec neste processo. E o Zeus Antuil disse para a diretoria da FEB, olha, esse artigo aqui do Paulo, na revista Universo Espírita, resolve a questão e eu não faria um melhor.
Então, o meu artigo, ele está incluído no processo como sendo a defesa doutrinária da FEB sob a recomendação do Zeus Antuil. Então, eu agora me vejo aqui revisitando a questão, né? Porque ela ocorreu lá atrás. Então, tem dois pontos aqui que eu vejo, né? O primeiro, a questão da adulteração, né? Seria essa edição do Evangelho, né? Colocada antirracista, uma adulteração? Tecnicamente não é uma adulteração, porque eles não alteraram a tradução original, que é uma tradução que já está em domínio público, né? Eles colocaram em notas uma tradução alternativa. Então, é uma edição comentada, né? Mas, então não é uma adulteração, mas é uma abordagem absolutamente equivocada, porque ela não trata do assunto que Kardec lidou em 62 na Revista Espírita, né? Eu vou aqui resumir, porque nós não temos um tempo muito extenso, né? Mas racismo, propriamente dito... Oi, racismo, Paulo Henrique de Figueiredo. Né? Então, veja só, Kardec não está abordando isso. O que Kardec está abordando no seu artigo, né? É a questão de o que causa em nós a capacidade intelecto-moral. De onde vem a nossa capacidade intelecto-moral e por que nós temos diversas capacidades? Existem pessoas que têm menos capacidade intelectual, outras têm mais, e assim por diante. Então, na época de Kardec, haviam dois posicionamentos relacionados a isso. Um é o que vem desde Aristóteles, dizendo que a capacidade intelecto-moral é fisiológica, né? E é a hipótese adotada pela Igreja, né? De que você tem essa capacidade e a capacidade do corpo. Então, o Aristóteles dizia assim, olha, o escravo, né? Ele tem um corpo menos capaz, a mulher também, o jovem também. Então, o cidadão grego é que tem que comandar todo mundo, porque ele tem capacidade de gerir a si mesmo e os outros. Isso foi repetido por Augusto Comte, foi adotado pela Igreja, e a preocupação de Kardec é que estava se usando esse argumento para justificar a escravidão nos Estados Unidos. Então, enquanto Kardec estava lidando com esse assunto, nos Estados Unidos havia escravidão. Então, o que Kardec vai falar no artigo, né? Ele vai dizer o seguinte, existe um posicionamento que vem da religião e que vem de um posicionamento supersticioso de que os selvagens estariam voltados por Deus a uma eterna inferioridade. Essa era a tese. E aí, olha só o que Kardec fala. A consequência é que é inútil se preocupar com ela, e que é preciso se limitar a fazer do negro uma espécie de animal doméstico adestrado para a cultura do açúcar e do algodão. Então você vê que Kardec, nesse artigo, está fazendo uma crítica direta à manutenção da escravidão nos Estados Unidos, né? Dizendo assim, olha, essas raças não vão ter como se desenvolver, então vamos usá-la para produzir algodão e açúcar. O que é que Kardec vai dizer com relação a isso? Ele vai dizer o seguinte, é bem focada a tese de Kardec. Todos os seres humanos são espíritos. E todo espírito evolui do simples até o espírito puro. Então, se nós tivermos um selvagem, que é um espírito que tem poucas vidas, ele pode apresentar uma capacidade intelecto-moral menor do que algum outro que já tem desenvolvimento. Mas aí ele vai dizer assim, se eu tenho uma capacidade intelecto-moral maior, é porque eu progredi anteriormente. E se isso tem diferença para um selvagem, por exemplo, que tem um movimento menor, é porque ele vai ter um progresso futuro. E todos nós vamos alcançar a mesma condição. Então a proposta de Kardec é da mais absoluta igualdade. Ele usa o conceito de raça para demonstrar que ela não tem fundamento. Agora, por outro lado, hoje, ainda existem posicionamento religioso dizendo que tem raças inferiores. A ciência adota um posicionamento de que
o desenvolvimento intelecto-moral é biológico. Então, podemos dizer que ainda tem um racismo com relação à diferença da capacidade entre os indivíduos na ciência. Ainda tem em estruturas religiosas que mantêm esse pensamento antigo, né? E o espiritismo é absolutamente de vanguarda. Ele reforma esse pensamento. Quando ele coloca com bases reais a perfectibilidade de todos os seres humanos, né? A posição de Kardec é importante. E Kardec fez um artigo sobre isso. A fala dos espíritos sobre as questões de raças não estão nesse artigo, estão na Revista Espírita. E aí Kardec pergunta assim, na pergunta 71, de onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Ele vai dizer, do clima, da vida, dos costumes, né? E essa diferença constitui espécies distintas? Os espíritos respondem, certamente que não, todos são da mesma ilha. Então, a tese espírita, gente, é absolutamente inovadora numa época que a ciência adotava uma posição que era absolutamente equivocada, dizendo que nós temos uma maioria que é incapaz de evoluir e uma minoria que deve geri-la. Quem adota essa hipótese? Augusto Comte. Quem adota essa hipótese? Darwin. Quem adota essa hipótese? Freud. Então, Kardec é o mais absoluto antirracista, demonstrando pela ciência que o mundo, o universo, ele é absolutamente igualitário no desenvolvimento dos indivíduos. Então, a gente tem que estudar o espiritismo, porque ele é a doutrina que vai trazer caminho para a gente ter um futuro melhor nesse mundo. E as ideias que ele traz da perfectibilidade da alma precisam ser estudadas com profundidade. O espírita precisa ser o espiritismo. Porque então o espiritismo já é em si a mais forte ferramenta anticista que nós temos na cultura hoje. Eu quero agradecer aqui o Luiz Carlos Geraldo da Vila Ré. Boa tarde a todos. Sendo a Bíblia uma das obras mais adulteradas do mundo, infelizmente é de esperar que os livros da codificação espírita ficassem isentos de ataques dos opositores. Luiz Carlos Geraldo da Vila Ré, obrigado pela participação. Vamos agora trazer aqui, daqui a pouquinho voltamos com esse tema de hoje, o tema do Jornal Nova Era de hoje, o Grupo Espírita que lança a versão antirracista das obras de Allan Kardec, mas Jane Félix tem a previsão do tempo. Vamos ouvir. Jane Félix chegando. Previsão do tempo. O verão está na reta final depois de muita chuva e muitos transtornos em várias regiões do Brasil. Os próximos dias ainda serão com temperaturas elevadas e chuvas volumosas em boa parte do país. Nesta sexta-feira, os maiores volumes de chuva estão previstos para as regiões centro-oeste, norte e nordeste do Brasil, com possibilidade de novos transtornos com alagamentos, deslizamentos, enchentes e queda de árvores no Tocantins, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e Sertão nordestino. Chuvas volumosas também no oeste de Minas Gerais e de São Paulo, norte do Mato Grosso do Sul, leste do Mato Grosso, Amazonas e oeste de Goiás. Tempo firme no sul do Rio de Janeiro, litoral paulista, sul do Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul, a previsão para esta sexta-feira é de sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, com temperatura máxima de 33 graus. Em Minas Gerais, na cidade de Uberaba, Ouro Fino, Juiz de Fora e Três Corações, pancadas de chuva moderada à tarde, com máxima de 33 graus em Uberaba, 27 graus em Ouro Fino e Juiz de Fora e 28 graus em Três Corações. No interior de São Paulo, nas cidades de Araraquara, Araçatuba e São José do Rio Preto, o sol deve aparecer entre nuvens com pancadas de chuva menos volumosa à tarde, com máxima de 32 graus em Araraquara, Araçatuba e também em São José do Rio Preto. Em Sorocaba, a previsão é de tempo firme com máxima de 28 graus. Em Guarulhos e na capital paulista, sexta-feira com sol, períodos nublados e sem probabilidade de chuvas fortes. A temperatura máxima prevista para Guarulhos é de 29 graus e em São Paulo, máxima de 28 graus. Jane Félix para o Jornal Nova Era. Jane Félix, nós ouvimos a Kátia Pelle, nós ouvimos o Roberto Marchiori,
Paulo Henrique de Figueiredo. E agora a gente vai trazer uma pessoa preta, né, que vai ocupar seu lugar de fala, já que o tema é, né, o Grupo Espírita lança a versão antirracista das obras de Allan Kardec. Eu poderia ser essa pessoa preta, mas o bacana é como eu vou como apresentador aqui, como âncora aqui do programa. Eu trouxe ele que é comentarista sextas-feiras no Manhã Boa Nova. Vamos ouvir Emerson Natividade. Alô, alô, Emerson. Olá, Damião. Olá, ouvintes, telespectadores. Gratidão. Vou falar aqui um pouquinho sobre o movimento, né, dos espíritas progressistas de esquerda, né? Tenho visto alguns vídeos da Suzana Leão, espírita progressista, do Carlos Bacelli, contrário a esse movimento, né? Existem vários movimentos, não só na filosofia espírita, como em outras filosofias religiosas, né? Mas não é isso que eu vim falar, né? Eu vim falar do seguinte: movimento aliado à questão antirracista, né? Que vem, a gente vem estudando a história, não só do Brasil, mas a história planetária, e percebe que existe um racismo estrutural, né? Um racismo na estrutura da sociedade, né? Preconcebido, onde não se previa o negro, né, como um agente organizador, né, ou fundamentador da sociedade, e sim à margem da sociedade, né? Isso é uma questão que é muito clara, né? Então, alguns termos, né, como criado mudo, por exemplo, remetem ao processo escravocrata brasileiro, né? Então, é importante salientar isso, que é legítimo o movimento antirracista, que é legítimo trazer-se um pensamento através de palavras que são realmente preconceituosas e ferem uma etnia, né? Também vi o Bacelli falando sobre essa questão e, de uma certa forma, eu concordo com o Bacelli quando ele diz que a filosofia religiosa, a filosofia espírita, tem um princípio, né? Tem um codificador, tem uma época, né? E Kardec, né, século XIX, nos traz um conhecimento, né, através dos espíritos, que é a filosofia espírita, o resgate do cristianismo primitivo, né, o resgate daquilo que Jesus nos trouxe. Afinal, Jesus Cristo é o nosso maior exemplo, né? Então é extremamente importante a gente salientar isso. E ao falar que, é claro, quando a gente se manifesta, a gente, de uma certa forma, está tendo um ato político, né? Mas é importante salientar que tinha um período, tinha uma época, tinha uma forma de falar, né, que isso tem que ser preservado, né, de acordo com aquilo que foi instrumentalizado pelos espíritos, né? Então, eu não sou a favor, né, de que se altere obra alguma, seja de Allan Kardec, seja do Francisco Cândido Xavier, por conta de colocar palavras antirracistas ou termos antirracistas, né? Eu acho que o glossário, o vocabulário, ele tem que estar presente, tem que ser divulgado. Quem for ler o livro pode ler com o vocabulário do lado, o glossário do lado, mas que seja preservado a origem daquilo que foi fundamentado, que foi criado, né? Porque o espiritismo ele não nasceu da política do encarnado, e sim de uma manifestação espiritual dos espíritos, né? Então a gente vê essa obra do Kardec, o Pentateuco, uma obra extremamente esclarecedora, né? Não só para nós espíritas, mas para toda a humanidade, né? Basta estudar, se aprofundar, e o que é importante e muito interessante no espiritismo, e Kardec nos traz isso, é que nós temos que estar sempre abertos às outras filosofias religiosas, ao conhecimento dessas filosofias, porque elas vieram de algum lugar, né? Elas trazem um pensamento, né?
Eu costumo dizer sempre que estão sempre dizendo a mesma coisa quando se referem a Jesus, né? O que muda é o enfoque, né? E a forma como cada um vê. Cada um vê da forma como nós, médiuns, né, fazendo um trabalho mediúnico, né? Eu vou ver um lado, o outro médium vai ver outro, e quando a gente juntar, esse quebra-cabeça é uma coisa só, né? Então, é importante a gente entender que a filosofia espírita, codificada por Allan Kardec, não deve ser mexida, né? Podemos acrescentar, sim, um glossário, um vocabulário antirracista, deve ser feito, né? Porque tem uma base, tem um estudo em relação a isso, não é aleatório, e aí que eu discordo do Bacelli, né? Não é algo aleatório, né? Infelizmente, o racismo ele existe e emergiu de uma forma muito violenta nos últimos 4 anos, né? E a gente tem que aprender a respeitar o outro, independente da etnia que ele seja, né? Branco, negro, amarelo, vermelho, né? Se referindo aos orientais e aos índios, todos fazem parte desse processo, né? Jesus não diferenciava, né, o negro do branco, enfim, as misturas. Jesus não diferenciava o samaritano dos judeus, né, que a gente sabe que é uma rixa de muitos séculos, né? Então é importante a gente salientar que existem pessoas e pessoas, né? E isso tem que ser levado em consideração, e a filosofia religiosa, de uma forma geral, trabalha com as pessoas, com o ser humano, né? E é importante a gente lembrar disso. Existem movimentos, rachas em várias instituições religiosas, mas o importante é a gente manter a serenidade e o foco no objetivo. E o objetivo é Jesus, e para mim, mais do que isso, o resgate do cristianismo primitivo, ou seja, daquilo que foi falado e virou fake news, né? É uma palavra nova, mas a gente, estudando a história, a gente percebe quantos fakes estiveram na história. Até questionável a imagem de Jesus trazida pela Igreja Católica, que hoje eclode e sempre eclodiu no mundo inteiro, né? Pela região, poderia ser um homem moreno, mulato, e não com a imagem que a Igreja Católica nos traz. Mas, via de regra, é importante a gente enfatizar que nós estamos evoluindo, nós estamos caminhando adiante. Então, cada caso um caso, não podemos agir com radicalismos, né? A gente tem que respeitar e preservar as obras originárias, seja de Allan Kardec, seja de Chico Xavier, né? E as outras obras espíritas. Agora, se forem escritos através dos espíritos, livros diferentes, livros novos, trazendo um olhar à questão antirracista, é extremamente importante e saudável que se venha a público essas psicografias, esses livros, e elucidem, esclareça ao público, para que também o povo entenda o processo que está sendo feito, né? Eu acho extremamente saudável, né, essa luta, né, contra o racismo, através de situações tidas como antirracistas, né? Porque, na verdade, quem está na indumentária que eu estou sabe o que realmente significa racismo, né? Então, que a gente possa refletir sobre as duas coisas, tá? Desculpa me estender um pouco sobre esse assunto, Damião, mas eu acho extremamente importante a gente abordar uma atual conjuntura histórica, né, em relação a isso. Não vou ter esse tempo aqui, mas a gente tem que abordar uma conjuntura histórica, falando sobre a questão do negro, não só no Brasil, mas na questão planetária, né, e, é claro, né, preservar, né, as obras originárias que vieram através da espiritualidade, né. Não falo também agora sobre só as obras espíritas, mas também as obras de outras filosofias religiosas, né, que foram trazidas através, seja do Espírito Santo, ou preconcebidas através de algum
codificador, mas tem um porquê, né? Então a gente precisa estudar, entender esse porquê, e quem tiver a vontade de se sentir bem em seguir, siga. Quem não tiver a vontade e quiser seguir o outro, vai seguir o outro. Isso tem que estar aberto, né? Isso tem que ser feito de forma democrática, né? Mas eu sempre falo, né? Nunca vá a um lugar e critique esse lugar porque foi maltratado por X ou por Y. Leia o que realmente a filosofia está por trás da filosofia desse lugar, né? Porque tem um escrito, tem um livro, e muitas vezes as pessoas que estão lá não estão praticando aquilo que está escrito, né? Então é importante a gente salientar isso, né? O Espiritismo é uma filosofia religiosa, não é um partido político onde a gente pode colocar esquerda, direita ou centro. Acredito eu que dentro do processo do Espiritismo não deve existir essa divisão, né? Eu, como Emerson Natividade, tenho a minha posição política, ponto, né? Como você deve ter a sua, Damião, e outros devem ter as suas opiniões, mas que a gente possa não dividir o movimento com esse processo, né? Por aí que existem os canais hoje, Instagram, YouTube, onde a gente possa se manifestar, né? Não só falando da filosofia religiosa, mas falar um pouco de nós, daquilo que pensamos, né? E aí cabe falar sobre a questão política, né? A questão política ela é muito pequena perto da questão espiritual, né? Nós somos seres espirituais num corpo, numa indumentária material, vivendo uma experiência na Terra na qual nós temos nossas tarefas e nossas missões, né? Mas a vida espiritual é que comanda esse processo. Tanto é que o espírito ele vive durante séculos, décadas, né? E o corpo corpo físico, ele tem ali seus 80, no máximo 100 anos, dentro da nossa condição de provas e expiações, logicamente. Então é importante a gente lembrar sempre essas questões, tá bom? Eu espero ter contribuído com o programa e com aquilo que todos estão buscando entender em relação a esses movimentos, né? Mas que são legítimos porque trazem pensamento. Agora, cada caso, um caso, né? Vamos preservar as obras de Kardec e de Chico Xavier. Bom final de semana a todos, gratidão, Damião, gratidão a todos. Esse é Emerson Natividade e o tema do Jornal Nova Era de hoje. O Grupo Espírita lança a versão antirracista das obras de Allan Kardec. Deixa eu trazer aqui a participação de mais ouvintes aqui. Quem está acompanhando aqui com a gente, a SOC do Bom Clima. Os opositores do Espiritismo falarão tudo o que lhes vierem à mente. Fiquemos atentos. Agora a participação de Júlio Sena. O Júlio Sena, que é o gerente de comunicação da FEAL, falando sobre o tema. Alô, Júlio! Olá a todos e todas. Para falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu vejo de grande importância dentro do movimento espírita, venho aqui, né, e consciente do meu lugar como um homem branco, privilegiado, que não passa pelo racismo, que não enfrenta essas dificuldades que pessoas que estão ao nosso redor enfrentam por conta da cor da sua pele, e vem também falar de alguns aspectos importantes até no contexto aqui da Fundação Espírita André Luiz. Eu acredito que a gente possa traçar aqui 2 pontos. O primeiro deles falando sobre o direito legal do autor e o segundo falando sobre o tema do racismo no movimento espírita. E aí no final eu deixo também aqui um comentário sobre aquilo que eu acredito que também seria uma possibilidade de trazer o assunto à tona. O primeiro ponto, e para quem já acompanha o trabalho da FEAL desde 2017, 2018 mais ou menos, vai lembrar que nós estamos numa busca, numa pesquisa profunda sobre as adulterações que aconteceram na obra Gênese e também na obra O Céu e o Inferno. E foram adulterações que ocorreram após a desencarnação de Allan Kardec. Trazendo isso para o nosso papo de hoje, eu acho importante que a gente ressalte que não é uma possibilidade de você fazer uma alteração num livro algo legal, dentro do direito mesmo. Você não pode pegar a obra de um autor
e relançar essa obra com o nome desse autor, só que fazendo alterações no conteúdo. E isso caracteriza, então, uma adulteração de uma obra que tem um direito legal. Dando um exemplo fora do ambiente espírita, recentemente as obras do autor George Orwell entraram em domínio público, ou seja, as editoras e pessoas mesmo podem publicar essa obra, fazerem novas edições, porém sem alterar o conteúdo que está nelas. Eu não posso pegar o livro 1984 ou A Revolução dos Bichos e mudar o final, porque eu quis mudar o final. Então é importante que a gente ressalte esta ação de não alterar o conteúdo daquele autor e publicar em nome dele, com o nome desse autor. Bom, dito isso, eu passo para o segundo ponto, que é o ponto de falar sobre o racismo no movimento espírita. Eu vi que algumas federativas se posicionaram frente ao lançamento de uma edição do Evangelho segundo o Espiritismo antirracista e que falaram que não poderia acontecer isso. Até algumas entidades defenderam, que realmente é o direito do autor que você não altere a obra dele, e eu acho que isso é super válido, porém faço uma ressalva aqui. Acredito que essas federativas, esses grupos, perderam uma oportunidade de ressaltar, de dar espaço para falar sobre o racismo no movimento espírita, para se posicionarem como pessoas antirracistas, que é como eu posso hoje vir aqui, como eu disse, num lugar privilegiado de homem branco, ter atitudes, ações, decisões no meu dia a dia que promovam o antirracismo. Então eu penso que esta temática precisa ser mais abordada dentro do movimento espírita, dentro das instituições, nas tomadas de decisão, e isso não pode ser colocado à parte, só para que a gente fale dessa publicação do livro e não ressalte que há uma pertinência no assunto que foi levantado. E pensando nisso, pode ser até um pouco contraditório para você que está ouvindo pensar, ok, mas se não posso fazer uma alteração no conteúdo, da obra de Allan Kardec, e ao mesmo tempo é importante falar sobre esse tema, trazer à tona essas questões, essa realidade, esse contexto que muitas pessoas ao nosso redor passam, o que é que a gente pode fazer? Bom, eu acredito que uma das coisas que seriam muito interessantes, e aqui fica apenas a minha singela contribuição, seria sim publicar um livro que pegue pontos da doutrina espírita, pontos dos livros que Kardec publicou lá no século XIX, num outro contexto histórico e cultural, e que aborde esses pontos e ressalte que eles podem ter alguma conotação racista e que agora o entendimento pode ser diferente, a ciência avançou, muitos campos de conhecimento avançaram. Porém, essa publicação sendo feita em nome dos autores, em nome das pessoas que estão à frente desse trabalho, e não em nome de Kardec, porque, como dissemos, isso não pode acontecer. Então, publicações, e-books, livros, lives e programas de rádio, de TV, como a gente faz aqui na FEAL, poderiam trazer à tona essa temática com autores e autoras falando sobre o tema, assinando esse trabalho. Eu acredito que seria mais uma das tantas possibilidades que existem. Tá terminando o programa, mas eu ainda deixo um minutinho para Kátia Pelle. Mensagem final, Kátia. A minha mensagem final, quem passou foi o Paulo, dizendo assim, conheceu o Espiritismo para poder falar do Espiritismo. Tem isso, a gente vai falar com falas mancas. Beijão para todo mundo e bom final de semana. Obrigado, Marchiori. Mensagem final, Marchiori. Paulo, brilhante a sua explicação, gostei bastante. Os outros participantes também trouxeram informações bastante enriquecedoras, mas eu queria pontuar duas coisas. Primeiro, não temos que ser só não racista, temos que ser antirracismo. Essa é a postura que todos nós devemos ter. Segundo, como disse o Júlio Sena, nós somos espíritos vestidos numa veste carnal, que ela pode ser branca, que ela pode ser preta, que ela pode ser japonesa, pode ser seja qual for, e isso é temporário. Então, cada um de nós que estamos aqui podemos já, em outras vidas, ter tido vestes diferentes. Isso demonstra que a doutrina espírita não poderia, seria um absurdo,
falar em preconceito, falar em antirracismo, tendo essa concepção de que nós somos espíritos e por isso não temos uma raça enquanto espírito, né? Então, seria uma incompatibilidade tomada. E por último, e bem rápido também, precisamos analisar o contexto da obra também, quando é feita, não no caso da doutrina espírita, que é muito enriquecedora, mas, por exemplo, com Monteiro Lobato, que também toda a obra foi feita no século XIX, e trazia um contexto da época, e é um grande festejado autor brasileiro, né? Então, essas reflexões, eu acho que o assunto deve ser prolongado em outras oportunidades, porque a discussão é muito importante para toda a nossa sociedade. É importante o que o Marchiori está dizendo, mas como é importante, né, para você, amigo ouvinte. A gente vai ouvir agora o Paulo Henrique de Figueiredo, mas desde já passando a você. Toda a ideia deste jornal Nova Era de hoje, trazendo esse tema, o Grupo Espírita lança a versão antirracista, é que você possa refletir, pensar. Mas vamos ouvir. Paulo Henrique de Figueiredo, fala, Paulo! Olá, eu queria apenas pontuar duas coisas, que são os nossos temas de hoje, né? As falas de Kardec a respeito da raça negra e a questão de adulteração. Então, só para deixar claro, porque esse assunto o Júlio tocou, eu sou administrador e sou editor de profissão, né? Então, a edição, ela não adultera, porque ela coloca em notas uma tradução alternativa e mantém o texto original, então, tecnicamente, não é uma adulteração. Na minha opinião, é só uma edição equivocada, porque aborda o tema de uma forma que não é a correta. Segunda coisa, tudo que Kardec fala sobre a raça negra não era de pseudociência, não era como chegou a se pensar, né, de questões transitórias. Era a tese fundamental da comunidade científica daquela época. Então, baseava-se, por exemplo, na classificação do ser humano de Georges Cuvier, que dividia em caucasiana, etiópica e mongólica, colocando a caucasiana como sendo um grau evolutivo já biológico maior, e a etiópica, que seria o conjunto da raça negra, como sendo os selvagens. Os europeus não tinham contato com os negros da África. E eles iam, por exemplo, para cá, para as Américas, para servirem de escravos. Esse era o contexto em que Kardec estava inserido. Então, quando Kardec aborda a tese da ciência e demonstra que a alma sendo perfectível, esse assunto está mal abordado, todos nós somos perfectíveis, todos os seres humanos desse planeta são perfectíveis. Essa é a fonte da igualdade. E aí o Espiritismo, ele tem contribuição para a ciência, não é uma religião à parte, é uma contribuição científica, rever as fontes do desenvolvimento intelecto-moral do ser humano. Os nossos potenciais diferentes, eles estão relacionados à vivência do espírito, que todos são perfectíveis. É isso que o Espiritismo tem a contribuir. E, para fechar, eu queria dar um exemplo de uso racista da ideia de raça na época. Olha, um representante da esquerda na Alemanha, né, chegou até a ser expulso da Alemanha, né, o Karl Vogt, que era muito conhecido como naturalista, professor de anatomia, fisiologia, né? Ele vai escrever no livro dele o seguinte: a criança negra não é inferior à branca no que diz respeito às faculdades intelectuais, mas logo que os jovens negros atingem a puberdade, assiste-se à projeção da face, um fenômeno idêntico ao que ocorre nos macacos. Doravante, as faculdades intelectuais permanecem estacionárias, e o indivíduo, tal como toda a raça, torna-se incapaz de qualquer progresso. E aí ele conclui: do ponto de vista intelectual, o negro adulto assemelha-se simultaneamente à criança, à mulher e ao velho das raças brancas. Ou seja, não ofende só o negro, ofende também a mulher, a criança e o idoso. Então, isso é o uso da ciência da época com uma finalidade racista. Foi feita por esse pensador. E Kardec fez o uso do que se dizia na época, dizendo: olha, isso sobre a diferença das raças, a ciência está dizendo, mas sobre a alma, todas são iguais e perfectíveis. E é isso que vai fundamentar a solidariedade futura. E os espíritos, no Livro dos Espíritos, contrariando o que a ciência na época dizia, disseram: não tem diferença de raças. Somos uma única família. O espiritismo, gente, é forte. Tem desenvolvimentos geniais. E o espírita
em vez de ficar discutindo opinião, deveria estudar a obra, porque o Espiritismo precisa se transformar no que Kardec propõe, que é a alavanca moral da regeneração da humanidade. E sem estudá-lo, nós não vamos encontrar isso. Então nós temos dois caminhos. Ou a gente estuda Kardec e faz uso dele hoje como instrumento de transformação, ou nós vamos pegar a história e descobrir isso. Porque o futuro do mundo é o futuro do mundo feliz, com igualdade para todos. Se a gente não dar o Espiritismo alavanca disso, no futuro ele vai ser demonstrado como sendo algo que se pensou que leva a isso. Mas o espírita tem que falar de espiritismo. Se não falar, não seremos espíritas. Eu agradeço Paulo Henrique de Figueiredo, Antônio Roberto Marchiori, Kátia Pelle e o Marchiori, todas as sextas aqui com a gente. Paulo, gratidão, agradecendo ao Júlio Sena, ao Emerson na atividade, agradecendo toda a nossa equipe técnica aqui. Olha aqui, o UFA está terminando o jornal, muito obrigado. Thaís Cabenguele, obrigado Guiomar Santana, obrigado Solange Ribeiro, obrigado Marcos de Souza, obrigado Jefferson Silva, obrigado você, amigo ouvinte, telespectador, como eu disse na abertura do programa. Todo esse programa que possamos refletir, né? Não fechamos questão, deixamos tudo para que possamos refletir ainda mais sobre o tema. Ficamos aqui com a edição de hoje do Jornal Nova Era. Boa tarde e gratidão. Termina aqui o Jornal Nova Era.